Do Américo Martins, Américo olhando para estados pêndulo, porque de fato são eles que vão definir essas eleições extremamente equilibradas nos Estados Unidos. Quando a gente olha para Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, quais são as peculiaridades, particularidades desses estados, quais são os temas que os eleitores desses três estados levam em conta para a definição de voto? Carol, uma das grandes preocupações desses estados todos é a imigração. Eles estão todos muito mais próximos ali da fronteira com o México. Temos ainda o Arizona, que é um estado muito importante nessa questão toda. Nevada também. Então, a questão da imigração é uma das questões muito importantes ali. A Carolina do Norte, que mostra a maior aproximação entre a Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, é uma surpresa, porque ali o ex-presidente Donald Trump vinha muito bem e ele venceu as eleições em 2020. Ele conseguiu derrotar, foi um daqueles estados ali na região do Cinturão do Sol, como eles chamam, esses estados mais ao sul, foi um dos estados em que ele conseguiu vencer o presidente Joe Biden por uma margem muito pequena. Esperava-se até que ele teria um desempenho melhor por lá. Mas os outros dois estados, embora ainda próximos ali da margem de erro, revelam que vai ser uma disputa muito apertada, com uma certa vantagem para o ex-presidente Donald Trump. Essas pesquisas de hoje complementam algumas pesquisas que saíram na semana passada que mostravam uma vantagem pequena, mas uma certa vantagem da Kamala Harris nos estados do Cinturão da Ferrugem, que ficam mais ao norte, especialmente na Filadélfia, que vai ser um estado-chave. Os dois principais estados entre esses estados pêndulo, Carol, são a Geórgia, que mostra aí essa vantagem que você acabou de revelar nessa pesquisa do New York Times, uma vantagem para o ex-presidente Donald Trump, e a Pensilvânia, que mostra uma certa vantagem, também mínima, mas uma certa vantagem para a Kamala Harris. Essas pesquisas, Carol, estão confirmando o que a gente tem visto desde o início dessa campanha presidencial, especialmente depois que a Kamala Harris passou a ser a candidata do Partido Democrata, que vão ser eleições muito apertadas, decididas por margens muito pequenas, por poucos milhares de votos. E exatamente nesses estados que a gente está discutindo, especialmente Pensilvânia e Geórgia, chamam muito a atenção pelo número de delegados que eles terão no colégio eleitoral, mas todos esses 6 ou 7 estados são muito importantes. Por isso que essas pesquisas é que merecem o nosso foco, ao contrário da pesquisa nacional, justamente por conta do modelo eleitoral nos Estados Unidos, em que cada estado elege delegados para um colégio eleitoral, não é uma votação direta. Se fosse, a Kamala Harris estaria muito mais confortável neste momento, Carol. No caso da Geórgia, uma atenção especial, né, Américo, por conta das últimas eleições, quando houve aquela tentativa de interferência no resultado. Essa é uma das questões que pesam contra Donald Trump no aspecto jurídico. Sim, ele continua respondendo essa questão, não vai ter um julgamento antes das eleições, então nós não teremos ali uma definição das acusações contra ele, dessas acusações criminais. Lembrando que o ex-presidente Donald Trump é o primeiro ex-presidente a ter sido condenado de fato pela justiça criminal americana. Mesmo assim, ele pode concorrer, porque não existe uma lei da ficha limpa lá nos Estados Unidos, e ele também ainda não sequer teve a sentença dessa primeira acusação contra ele. Ele responde a 3 outros processos com muitas outras acusações. E a Geórgia é um caso muito importante por conta da clara tentativa de interferência do então presidente Donald Trump no final do processo eleitoral lá de 2020, já início de 2021, quando ele pressionou várias autoridades eleitorais a tentarem conseguir, segundo palavras que foram gravadas dele, conseguir os votos necessários para derrotar o atual presidente Joe Biden, que venceu as eleições, então candidato do Partido Democrata. É um dos estados politicamente muito sensíveis nessa disputa, segundo essas pesquisas estão mostrando, uma vantagem neste momento ao ex-presidente Donald Trump. Agora, Carol, no final das contas, a gente vai saber isso tudo no dia da eleição. Porque, além de tudo, como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, vai depender muito de como os dois candidatos e os militantes, tanto do Partido Republicano como do Partido Democrata, como eles vão tentar fazer com que os indecisos votem, como é que eles vão tentar fazer campanha no dia, como eles vão tentar
primeiro, eles mesmos irem, obviamente, às urnas, mas tentar criar aquela onda, vamos dizer assim, tanto do Partido Republicano como do Partido Democrata, para que as pessoas, de fato, compareçam às urnas no dia 5 de novembro. Obrigada, Américo Martins, com análise para a gente sobre as eleições nos Estados Unidos.